Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia, amigos. Como estamos? Tudo certo? Bom dia a todos os presentes aqui. Bom dia a quem nos acompanha no YouTube. É um prazer estar aqui. Somos a Igreja de Cristo Internacional. Eu sou o João, faço parte do Ministério Universitário e também acompanho o grupo de louvor. Que prazer estar aqui com vocês nesse momento. Vamos dar agora início ao momento da pregação, de refletir na palavra de Deus, de meditar no que Ele tem a nos dizer e de pensar em aplicações nas nossas vidas. Amém? Amém. Queria lembrar um pouco da semana passada, que nosso irmão Edmilson compartilhou conosco a pregação. Ele nos incentivou bastante a meditarmos em relação a estarmos preparados, nas nossas vidas espirituais. Deu alguns exemplos práticos para nós e como podemos estar preparados para sermos homens ou mulheres de Deus. Então, de certa forma, essa pregação é como se fosse uma extensão da semana passada, só que uma extensão um pouco mais específica. Também vou falar um pouco de preparação aqui, mas preparação pensando especificamente para a eternidade. A vida não acaba quando a gente morre. A matéria acaba, mas temos depois que lidar com uma eternidade. E essa eternidade pode ser desfrutando da glória de Deus, tendo comunhão com Jesus, olhando Jesus face a face nos olhos dele, numa vida sem morte, sem choro, nem tristeza, nem dor. Ou tem uma outra opção, para aqueles que rejeitam a oferta de Jesus aqui, uma salvação gratuita, tem um outro tipo de eternidade. Uma eternidade sem a glória de Jesus. Uma eternidade sem graça, sem amor, sem misericórdia de Deus. Afastados de Deus. Um caminho, claro, é o céu, é o paraíso, juntos com Deus. E o outro caminho, naturalmente, é o inferno. O inferno é uma verdade bíblica. O inferno é manifesto na Bíblia. Deus nos revelou grandes coisas maravilhosas, inclusive o inferno. E Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso Salvador, o nosso Redentor, pregou muitas coisas. Ele foi o maior pregador sobre o inferno. O seu Evangelho, ele narra várias parábolas. De todas as parábolas que Jesus narra, 42% das parábolas faz referência ao inferno. Então o inferno, assim como qualquer outra verdade bíblica, tem que também estar no nosso conjunto de meditações em relação ao que Deus manifesta a nós. Amém? Quando a gente vê as opiniões em relação ao inferno, o senso comum, tem muitas coisas por aí, né? O inferno, na verdade, é a casa do diabo, e que ele vai estar lá sentado também em algum tipo de trono, reinando e recebendo quem não vai para o céu. O inferno pode ser algo meio folclórico, meio místico. Então, é uma igreja, um pastor que quer manipular as pessoas, pensa em algo muito criativo, análogo ao inferno, e aquele que não segue vai para o inferno. Outros não acreditam no inferno, A boiada vai passar. Fez o que fez aqui, chegar, vai todo mundo ser salvo. É o chamado universalismo que o pessoal chama, Mas tudo isso que eu falei não está de acordo com as Escrituras, não são verdades. E a ideia é aqui a gente também meditar um pouco em relação a essa parte da verdade bíblica, que às vezes é um pouco amarga, um pouco dura, a gente foge às vezes de pensar um pouquinho, Mas acho que por zelo, por amor, a gente deve também considerar isso. E para meditar nisso, eu quero compartilhar com vocês uma passagem, está lá em Lucas 16, versículos 19 a 31. Mas antes disso, quero convidar vocês a orar comigo, amém? Amém. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse momento, pela reunião, nesse momento de igreja com os irmãos. Obrigado por cada convidado que também veio aqui. Suplico a Ti nesse momento, Pai, que o Senhor possa me dar discernimento para ensinar a Tua verdade com zelo, com sabedoria. Concede a mim discernimento ao Teu Espírito Santo, sensibilidade, e que a verdade a ser revelada venha tocar os corações de modo profundo, para que todos aqueles que cristãos ou ainda não cristãos venham praticar e não só ser ouvintes da Tua palavra, Pai. Obrigado por Jesus que morreu por nós na cruz, que nos permite hoje estar aqui juntos, meditando, cantando, lendo a Tua palavra e tendo acesso diretamente ao Senhor. Em nome dele, Jesus Cristo, que eu oro, suplico e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Queria convidar vocês a
aí comigo lá nessa passagem. A gente vai ler esse texto agora, depois meditar algumas coisas. Só um minuto. Aqui vou ler para a gente o texto aqui. A parábola do rico e Lázaro. O texto aqui diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste lago de fogo. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado, e você é atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse: Se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito bom, então aqui é Jesus contando essa parábola, né? Estudiosos vão dizer que essa parábola foi direcionada aos fariseus. Tem muita coisa aqui nessa parábola. O inferno ele é mencionado nessa parábola, não só nessa parábola, mas no Novo Testamento. Tem menções também de algum ambiente de sofrimento no Antigo. Tem muita coisa que a gente pode aprender na Bíblia sobre o inferno, mas algumas coisas a gente pode tirar desse texto aqui. E essa parábola é uma parábola bem aterrorizante, né? Que ela mostra 2 realidades distintas de alguém que aqui na Terra estava vivendo juntos, próximos, né? Primeiro, ela apresenta também o rico, que era um homem de riquezas, né? Provavelmente ele era muito respeitado, tinha vestes de púrpura, de linho fino, vivia no luxo, tinha prestígio social, provavelmente também era um judeu, né? Chama Abraão de pai, então é o filho da fé de Abraão, e socialmente muito respeitado. E a parábola menciona que não só Lázaro morreu, mas ele foi sepultado. Então, provavelmente, conforme as tradições judaicas, ele teve um sepultamento ali de respeito, né? Tradicional, de prestígio. E também a parábola apresenta Lázaro, alguém que vive de extrema miséria, tinha uma doença de pele grave, né? Então naquele contexto, todo tipo de doença de pele fazia com que aquela pessoa tivesse muito pouco prestígio social, era considerado alguém impuro, né? E essa parábola também menciona os cães. Ele vivia ali com os cães lambendo as feridas de Lázaro, né? Hoje a gente sabe que os cães eles são os melhores amigos dos homens, né? Só que nesse contexto do Israel antigo, não era isso que acontecia. Os cães eram animais selvagens, não eram domesticados, e eles eram vistos como selvagens, né? E o tipo de alimento deles era sempre de animal morto. Então eles eram necrófagos, se alimentavam de animais mortos. Então, o nível de degradação que o texto apresenta aqui, Lázaro, né? E o curioso é que Lázaro não tinha o prestígio das pessoas, mas ele tinha mais prestígio até do cão que fazia companhia a ele, que lambia as feridas dele, do que dos tradicionais, dos religiosos, né? E aí a gente vê que o rico falece, o rico morre, e de maneira bem imediata ele se depara com uma realidade que ele não esperava. Ele foi surpreendido. Ele não esperava ir para o inferno, né? Então ele percebe que ele passou a vida inteira
enganado. Viu Abraão e Lázaro de longe, mas talvez por conta de uma vida extremamente religiosa, uma vida insensível, uma vida moralista, ele foi pego no inferno. Se viu na realidade do inferno. E possivelmente muitas pessoas que vivem como rico, se acostumando de uma maneira religiosa, insensível, talvez sejam também pegos de surpresa quando acabar a vida aqui. Pessoas de muito tempo vivendo uma tradição, uma rotina, mas não tinham um coração verdadeiramente voltado para Deus, vai morrer, vai ser pego de surpresa assim como rico. Olha só, curioso, né? Ele não esperava ver essa realidade, né? Então, a partir de agora, o inferno aqui vai ser revelado em alguns traços, algumas características do inferno. Vou separar algumas aqui para a gente poder meditar. Só um minuto. Então, uma primeira característica do inferno, que já é bem intuitiva, né? Primeira, é um ambiente de tormento, é um ambiente de sofrimento. Jesus, ele vai caracterizar lá no verso 23, ele está contando a parábola, como um lugar de tormento. Ele desceu ao inferno e passou a ter tormento. Ele primeiro caracteriza Lázaro como consolado e você está em sofrimento. Então esse é o primeiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês. Então todo o luxo, todo o respeito que o rico tinha aqui na vida acabou, e nesse novo ambiente já não tinha mais aquelas riquezas que ele desfrutava aqui na terra. E na verdade essa agora é a realidade profunda dele para o resto dos séculos e dos séculos e dos séculos. É tormento, é sofrimento, é choro, é dor, é humilhação, é vergonha. Não tem mais luxo, aqui é só humilhação nesse lugar. Não vai ter amor e não vai ter beleza. Nesse lugar, nesse ambiente do inferno, sobre a cabeça do rico, vai ser despejada toda a ira de Deus. Não vai ter mais glória, não vai ter mais graça, não vai ter mais misericórdia. Aqui, todo despejar da ira de Deus vai ser descarregado sobre a cabeça do rico. Todo o furor de Deus contra o pecado vai ser depositado sobre o rico naquele ambiente. E sobre todos aqueles que são hipócritas, sobre todos aqueles que têm uma vida dupla, sobre todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados, sobre todos aqueles que negam a divindade e o que Jesus fez por nós na cruz. Eu queria compartilhar uma passagem que também está dentro do contexto de condenação, está lá em Apocalipse 14, 9. Apocalipse 14, do 9 ao 11. Aqui a palavra diz o seguinte: um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta em sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebeu a marca do seu nome, não há descanso noite e dia. Então um condenado que vive essa realidade, não é que ele vai ter a ausência de Deus aqui, a ausência do Cordeiro, mas a presença do Cordeiro vai ser manifesta em ira, em pesar e sofrimento. Talvez a coisa que mais assuste aqui vai ser a presença do Cordeiro em ira. Toda a ira vai ser despejada sobre o rico. E qual que é a duração desse sofrimento? Nessa passagem de Marcos, num dado contexto, Jesus diz: e se o seu olho o induz a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus é muito genial.
em tudo que ele conta, assim, todas as narrativas, as repreensões, muitas vezes ele usa realidades terrenas para apontar para verdades espirituais. Nesse caso aqui, um judeu que estava ouvindo essa repreensão, provavelmente ele já ia lembrar de um lugar perto de Jerusalém, chamado Vale do Limão, ao sul de Jerusalém. Lá, na região do Antigo Testamento, nesse local, era feito sacrifícios de animais e de crianças por adoradores de deuses pagãos, principalmente de dois deuses, Baal e Moloque. Já nesse período aqui, já não tinha mais esse sacrifício nesse ambiente, mas era um lugar em que eram depositados corpos não sepultados. Todo tipo de corpo não sepultado era jogado no Vale do Limão. E corpos de animais e resíduos, lixo de Jerusalém, ia tudo para o Vale do Limão. Algumas tradições vão chamar o Vale do Limão de Guiena. E aqui era queimado esses corpos, lixo, animais. Então, como estava sempre depositando, o fogo não se apagava, a combustão não acabava. Então, Jesus usa essa realidade para apontar para uma verdade espiritual de uma eternidade no inferno. E aqui o verme não morre, a cicatriz não fecha, vai ser dor para todo sempre, sofrimento para sempre. É dia e noite, semana após semana, mês após mês, ano após ano, século após século. A gente tem um pouco de dificuldade de processar o conceito de eternidade, porque a nossa mente é sempre determinada com início e fim, a forma como a gente sistematiza o tempo, sempre tem um fim de alguma coisa. Mas uma eternidade para sempre, sem Deus, sofrendo a ira de Deus, bebendo gota por gota do cálice da ira de Deus, é algo muito incompreensível para as nossas mentes. E não vai ter nada que alivie essa dor, não vai ter nada por meio da qual a gente possa escapar. Não vai ter remédio, não vai ter psicólogo, não vai ter psiquiatra, não vai ter sertralina, escitalopram, não vai ter amigo, não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter os nossos filhos queridos, ninguém vai ouvir. Vai ser para todos sempre. Não vai ter morfina que vai tirar essa dor. É isso que a palavra nos revela. É uma dor, é um tormento que não é terminável. E aqui a própria parábola do rico e Lázaro também aponta para isso. O rico, ele olha para o céu e pede uma gota de água. E Abraão fala, não. Uma gota de água. Não sei vocês, quem está acostumado com o Ribeirão, quando está com calor, não toma uma gota de água para aliviar a sede. No mínimo 2 copos bem gelados. Mas o sofrimento nesse ambiente era tão grande, que o rico se convenceu de que uma gota de água talvez aliviaria. E a resposta foi não. Não tem um mínimo de consolo nesse ambiente. Uma gota de água vai ser negada para aqueles que têm sede. É muito sério isso. É impossível escapar de uma realidade, de um condenado no inferno para todo o sempre. Mas um Deus tão bom, A gente cantou pelo amor de Deus. Deus vai lançar as pessoas no inferno assim? Por quê? Qual é o sentido disso? Muitas vezes falta a gente relembrar o tamanho desse Deus, a dimensão desse Deus, o que nós fazemos para Ele, o nosso pecado perto dele. A gente está tratando de um Deus eterno. Eterno. E qualquer ofensa perto de um Deus eterno é uma ofensa de um tamanho eterno. E para compensar uma ofensa eterna frente a um Deus eterno, se Ele é justo e amoroso, dando tantas oportunidades, é só uma condenação eterna para que tinha que difícil. Amém? Faz sentido? Amém. Prega, João. Outro ponto que a gente pode retirar desse texto. Primeiro, o sofrimento eterno. O segundo, a ausência de arrependimento. Quando a gente vê a postura do rico no ambiente de condenação, será que ele agora vai se arrepender? Pô, a pessoa está no inferno. Quem sabe ali, eu tendo noção da minha condição de condenado, talvez eu me arrependa, talvez eu sofrendo ali
Deus vai ver que eu estou sofrendo, por favor, me tira daqui. Será que isso acontece? Pelo menos com o rico não foi isso que aconteceu. O rico, mesmo condenado, ele olha do céu, vê Abraão ao lado de Lázaro, e ele tem a capacidade de ainda querer ser servido. Ele faz ordenanças a Abraão para Lázaro servir ele com uma gota de água. Então ele passou a vida inteira sendo servido, ele chegou lá, talvez não compreendeu, eu não vou mais ser servido aqui. Ele queria ser servido ainda. E além do mais, ele ainda pede, a segunda vez, para Lázaro avisar os seus familiares. 2 vezes ele quis ser servido. E, de acordo com ele, o arrependimento dos seus familiares não viriam das escrituras de Moisés e dos profetas. Eles não é suficiente. Tem que vir do direcionamento dele, do rico. Então, nesse ambiente, não vai ter arrependimento. Não existe isso. Nós estaremos completamente imersos, inundados em um remorso eterno, inundados no nosso pecado. Deus vai tirar o pé do freio e ali a gente vai estar largado às próprias traças. Receber de Deus só Ele. Não é um ambiente de arrependimento aqui. Terceiro ponto. Então vamos lá. Tormento eterno, ausência de arrependimento, oração não atendida. Terceiro ponto. Se eu orar no inferno, será que eu vou ser atendido? Eu até já dei um pouco de spoiler aqui, né? Abraão diz, entre vocês e nós há um grande abismo. Não dá para metrificar a distância de um abismo de uma extremidade para outra. Tarde demais para orar. O rico teve a sua vida inteira completamente imerso na sua soberba, no seu moralismo. Ele teve infinitas oportunidades para orar. Rejeitou a salvação oferecida por Deus. A oração do inferno não vai ser ouvida. Não tem mais o Espírito Santo morando na pessoa. Todo tipo de oração vai ser em vão. É uma situação completamente irreversível. É imutável. Não tem volta mais. Abraão fala, aquele que quer passar daí para cá, não tem como. Daqui para lá, não tem como. São 2 realidades agora completamente diferentes. Não tem oração, não tem arrependimento, não tem graça, não tem glória, não tem volta essa condição. Tormento eterno, ausência de arrependimento, oração não atendida. E outra coisa aqui, eu gostaria de revisitar com vocês o início daquele texto. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se. Esse é o 4º ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. Lembre-se. A memória vai ser preservada nesse ambiente. Além da dor, do sofrimento, ausência de arrependimento, vou orar e não vou ser atendido. Eu vou me lembrar de tudo. Eu vou me lembrar de cada pecado que eu não me arrependi. Às vezes que eu fui avisado. Às vezes que eu escondi meus pecados e tive vergonha de confessar, porque o orgulho tomou meu coração. Às vezes que me evangelizaram e eu rejeitei. Às vezes que eu dei risada de Jesus. É um remorso que vai consumir a própria consciência. Não vai ter saúde mental nesse ambiente. Vai ser uma devastação emocional para o resto dos séculos e dos séculos. Não vai ter como voltar atrás. Vai ter consciência do sofrimento. Cada vez que a gente zombou de um Deus que é santo, santo e santo, vai estar lá na memória, isso vai consumir para o resto dos séculos. Não tem para onde fugir. Não tem muro, não tem porta, não tem janela.
Outro ponto que essa passagem também nos informa em relação a uma realidade do inferno. Então, são 4 atributos que a Bíblia, nesse texto, vai nos revelar em relação a uma realidade de condenação. Tormento vai durar para sempre. Plena consciência e memória do seu sofrimento e das oportunidades que você deixou para trás. Todo tipo de conexão com Deus vai ser inexistente no sentido de relacionamento íntimo. E a manifestação da ira do Criador vai ser completamente presente, sem misericórdia e sem graça. Eu meditando nessas coisas, eu até tive até um pouco mais de urgência no meu coração de falar de Jesus para alguns familiares meus e pessoas que convivem comigo na faculdade, por mais que às vezes rejeitem, né? Mas tem pessoas que estão mais próximas do rico do que de Lázaro. Essa que é a verdade. Tem pessoas que estão negando o que o Evangelho diz para nós, estão negligenciando suas vidas espirituais. E nessas condições, biblicamente falando, se morre a matéria, não tem mais volta. Não tem mais volta. Mas aí eu também quero deixar uma pergunta aqui para nós. Aqueles que conhecem Jesus, se relacionam com Ele, que ouvem uma manifestação bíblica do inferno, ouvem Jesus pregando sobre o inferno, que também desejam consagrar toda a sua vida a Ele. A gente deve viver só por medo do inferno? É muito importante a gente ter temor do que as Escrituras trazem a nós. A realidade que Deus nos anuncia, nós devemos ter temor e reverência, urgência, mas também se relacionar com Deus, se relacionar com Cristo, apenas, só e somente, pelo medo do inferno, ainda é muito limitado. Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, de compaixão. E eu queria também compartilhar uma passagem aqui com vocês, para também encorajar, né? Depois de a gente lidar com algumas verdades bíblicas, né? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é Jesus. Não sei se eu comentei aqui, mas de todas as parábolas, Jesus conta 42%. Contei? Então, assim, é uma verdade plenamente consolidada nas Escrituras, né? E aí, a gente vai para uma passagem extremamente conhecida. Para alguns cristãos que conhecem essa passagem, às vezes nem toca mais, né? Já conhece, porque Deus amou todo mundo, já profere decorado, assim. Olha como eu sou cristão há muito tempo e decoro essa passagem, né? Mas ela é muito profunda. Por quê? Porque ela fala primeiro do amor de Deus. Porque Deus amou. Primeira coisa, Deus amou. Deus amou. Isso é a essência dele. Não é só um atributo, é a essência. Deus é amor. Deus é. O amor não é algo, o amor é alguém. Deus é amor. De que forma ele nos amou? Primeiro, ele amou o mundo. Toda a sua criação. Homens, pessoas, criaturas, todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele amou toda a criação, mas ele não só amou. Ele amou pessoas que talvez não mereciam receber. Ele amou vermes, ele amou porcos, ele amou bestas, nécios, rebeldes, imorais, mentirosos e traidores, psicopatas, pedófilos, assassinos, inimigos dele. Ele amou seres completamente caídos, não tinham nada a ver com a natureza dele. Ele amou seres depravados, de tal maneira, de tal modo, de tal sorte, tanto que ele entregou aquilo que era mais precioso, o seu Filho amado de quem ele se agrada, santo como ele é santo, puro como ele é puro. O alcance desse amor foi imenso. Ali,
na obra redentora de Jesus na cruz, nós podemos ter acesso a um amor inimaginável, incomparável. O Filho de Deus bebeu desse cálice da ira dele, no momento da sua obra redentora. O Filho Santo, um Cordeiro Santo, como um verbo, como diz Salmos 22, foi depositado naquele lugar humilhado, injusto, de maneira injusta. E aí o Pai virou as costas para o Filho. Foi algo muito grande, foi um conflito muito forte que aconteceu entre o Pai e o Filho naquele momento. Então isso já deveria dar uma sensação de suficiência, de motivação, de alegria. Motivação para não se arrepender das coisas que a gente faz. Dos erros que a gente comete todos os dias. Dos pecados que a gente esconde outras vezes. A gente esconde. Vamos lá, vai. Não tem? Não tem uma coisinha que precisa contar e não conta? Eu também, sendo vulnerável aqui, eu sofro dessas coisas demais também. Mas a gente foi alvo desse amor. A suficiência dele já é máxima assim, para a gente se motivar. E a palavra fala, né? Para que todo que nele crê não pereça. Tudo que eu falei do inferno, todos os atributos do inferno, Jesus já nos salvou para aqueles que são filhos de Deus. Todo aquele que crê não pereça. Para aqueles que renasceram de novo, são coisas velhas, passou. Para aqueles que não renasceram de novo, ainda é uma urgência. Mas todo aquele que crê não vai para o inferno. Jesus, quando lança a sua pedra fundamental, no momento de fundar a sua igreja, diz que as portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja. Não tem por que temer mais aqueles que renascem de novo. Para que todo que é aquele que crê não pereça. Esse amor grandioso nos livra do inferno, do lago de fogo, de toda maldade. E por meio de Jesus, nós somos presenteados de maneira gratuita com a vida eterna na glória do Deus poderoso. Amém. Então, foi uma mensagem breve, mas eu quis ser muito objetivo. Tem duas realidades. Uma é o inferno de tormento e que é algo irreparável. Para aqueles que ainda não professaram a fé em Jesus, leve essa passagem com muita seriedade a partir de agora. Para aqueles que são cristãos, já é bom a gente meditar também, fazer autocríticas em relação à nossa vida cristã e se alegrar no presente gratuito. Amém? Podemos ficar de pé para cantar mais um louvor. Uma ótima semana, que a gente possa levar essa mensagem nos nossos corações, que a gente possa estudar mais sobre a realidade do inferno, que a gente possa agregar mais conhecimento em relação a pontos que às vezes dá medo de dar uma fuçada, né? Mas é uma realidade. Jesus falou muito disso. Amém? Obrigado, gente.